Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo que traz nada mais nada menos do que as principais dúvidas sobre o uso das lace wigs. Mais necessariamente as lace front wigs. Não é lace wig, não é lace wing, é lace wig. Lace wig é a definição geral dessas perucas. E aí dentro das lace wigs tem lace front wig e tem outras definições de lace front wigs para se adequar à necessidade de cada pessoa. Bom, a lace front wig é essa aqui que eu estou utilizando. Lace front wig significa peruca de tela frontal, tá vendo? Essa aqui é uma lace front wig. Quais são as características principais da lace front wig? Olha só, a lace front wig tem essa telinha aqui na frente, que geralmente tem entre 3, 4 centímetros. Esses centímetros aqui, ele modifica de acordo com algumas marcas. Por exemplo, algumas meninas adquirem lace front wig do AliExpress e às vezes elas vêm com uma tela um pouquinho maior. Sempre tem essa tela. Se não tiver a telinha, é uma outra categoria de lace front wig. A lace front wig tem os pentinhos laterais, tá vendo? Dependendo da marca, às vezes vem mais de 2 pentinhos. Sempre tem que vir um pentinho daqui e um pentinho de cá. Esses pentinhos são utilizados mesclando com o nosso cabelo natural. Se você não tem cabelo ou tá com o cabelo mais curtinho, não tem necessidade de utilizar esses pentinhos. Não é obrigatório. Quando as meninas estão saindo de algum processo de química, alguma coisa assim, não é muito recomendado que utilize esses pentinhos fixando nos cabelos naturais. Pode puxar o cabelo quando utilizado diariamente e pode causar queda dos fios. O restante da lace front wig é constituída por telas costuradas uma em cima da outra. Tá vendo? Essa telinha aqui, ela ajuda a não esquentar o nosso cabelo. E também ajuda a que não caiam muitos fios, tá vendo? Porque é costurada à máquina. E aqui é costurado fio a fio. A lace front wig também tem os elásticos inferiores, que são esses aqui. Tá vendo? Que podem ser usados para ajustar, porque às vezes você tem a cabeça um pouquinho menor, um pouquinho maior, você pode estar utilizando ela, tá? Ele é utilizado aqui tem uns ajustadores aqui de tecido, bem pequenininhos, bem sutis. Em alguns modelos eles ficam aqui, nessa área. Nesse modelo em específico ele fica aqui. Aí pode ser ajustado. Você tira. Eu acho que eu consigo mostrar melhor nessa outra peruca. Hoje eu tô cheia de peruca pra mostrar pra vocês. Olha só, tá vendo? É como se fosse um elásticozinho que tem no sutiã. Tá vendo? Esse elástico aqui, com o tempo, ele vai ficar gasto, mas você pode substituir. Eu já mostrei em vídeos anteriores como é que faz, eu vou colocar a descrição aqui embaixo. Tá vendo? Aqui são os elásticos. Você tira e acopla, porque quanto mais você acoplar, mais ela vai ficar apertada. Essas características da lace front wig, elas modificam de acordo de marca para marca. Algumas vêm 2 ou 3 pentinhos, outras vêm apenas 2, outras não vêm nenhum. Principalmente algumas perucas que são adquiridas no AliExpress, algumas não vêm nenhum pentinho, porque esses pentinhos são bem caros. Muitas meninas, quando vão conhecer sobre as perucas, elas conhecem primeiro a full lace. A full lace é bem diferente da lace front wig, mas eu acho interessante ressaltar aqui, porque muitas meninas perguntam a diferença entre full lace, que é uma outra categoria de peruca. Se eu estiver utilizando uma full lace aqui e uma lace front wig, vocês não vão saber diferenciar qual é qual. Quanto a lace front wig, que é essa aqui, tem os fiozinhos todos costurados à mão na parte frontal. A full lace tem esses fios costurados um a um em toda a sua extensão. Gente, pensa o trabalho que dá para fazer uma full lace. A full lace tem os fios todos costurados um a um. Essa aqui é um tipo de base de full lace. Tem full laces que são todinhas em tela, todas em tela. Essa aqui tem tela frontal, tem uma tela mais elástica aqui nas laterais, tem pentinhos. Então é uma full lace completamente adaptada de acordo com a cliente. Tem outras bases. A vantagem da full lace é que, como ela é toda costurada à mão,
Ela permite fazer rabo de cavalo, repartição para qualquer lado. Só que como ela é toda costurada fio a fio, ela vai começar a cair fios bem mais rápidos. Existem alguns selantes, alguns seladores que podem ser comprados para poder retardar essa queda de fios. Mas ela vai acontecer, porque são nós, gente, nós. Toda feita em nó, então fica complicado dela durar muito tempo. Mas isso também depende muito do seu cuidado. A lace front wig também dá para poder fazer rabos de cavalo, dá para poder fazer várias adequações. Uma das características da lace front wig é que ela não torna necessário a utilização de cola, tá? Algumas perucas, como a full lace, ela exige que você utilize cola. Só que tem várias técnicas que a gente pode fazer que não utiliza cola. Só que a lace front wig não torna obrigatório o uso de cola. Você só usa se realmente você quiser. A maioria das lace wigs são sintéticas, tá bom? Elas são feitas de cabelo sintético. Mas existem cabelo humano, vocês podem adquirir, que é muito vantajoso. A lace front wig de cabelo humano, ela se torna praticamente tão rentável quanto uma full lace, que geralmente são de cabelo humano. Uma das características da lace front wig, mas que não existem em todas, é o famoso baby hair. Vocês sabem o que é o baby hair? O baby hair é aquele cabelinho frontal que geralmente nós temos aqui na frente do nosso cabelo, aquele cabelo bem fininho que a gente tem aqui nas laterais. Como o objetivo da lace front wig é dar naturalidade, algumas lace front wigs têm esse cabelinho pequenininho. Isso não influencia na naturalidade, porque eu já adquiri algumas perucas com baby hair e mesmo com esse cabelinho frontal, eu sentia a necessidade de mesclar com o meu próprio cabelo natural. É uma coisa muito legal que a gente pode fazer com a nossa lace front wig. Eu sempre falo que quando a gente utiliza a lace front wig, a gente não pode menosprezar de forma nenhuma o nosso cabelo natural, porque ele é um grande aliado. Muitas fotos de modelos com lace front wig a gente vê uma naturalidade fora de sério na parte frontal. Só que ali a gente tem que ser muito sincero, tem Photoshop, tá? Muitas vezes é utilizado o Photoshop para poder dar mais naturalidade. E também, na maioria das vezes, o cabelo natural da modelo é utilizado para poder dar mais naturalidade. Algumas meninas, elas utilizam gilete ou navalha e elas desfiam, dão leves desfiadas aqui para poder fazer o baby hair. Existem muitas categorias de lace. Cada uma dessas categorias serve para se adequar à necessidade da pessoa que está adquirindo. Então tem lace front wig que tem a tela um pouquinho maior, tem lace front wig que tem a tela um pouco menor. São N opções. Essa lace front wig aqui, ela tem 2 centímetros de tela frontal. Só que a mulher nunca está satisfeita com nada que tem. Então, muitas das meninas às vezes sentiram falta de utilizar uma lace front wig com tela maior. E as fábricas que produzem essas lace front wigs com certeza já devem ter ficado atentas a essa cobrança, né? Essa aqui é uma lace front wig que ela tem uma área de tela bem maior para poder atender a essa necessidade, para poder fazer repartições maiores aqui no meio, para poder fazer talvez uma pequena trança ou alguma coisa assim. É chamada top lace, tá vendo? Que mostra que tem tela no topo. Ou então o part parece tá vendo? Já nas laterais tem bem pouca tela. Algumas pessoas têm necessidade de fazer uma repartição um pouquinho maior. Aí tem essa aqui, que é uma lace front wig com repartição em L. Tá vendo? Ela tem formato de L. Um espaço bem menor de tela. Estou mostrando essas diferenças para vocês porque existem muitas opções. Quando eu comecei a utilizar lace front wig, não tinha todas essas opções. Era só a lace front wig, com aquela tela frontal, né? Às vezes 2, 3 centímetros de tela. Não tinham mais opções. Então é muito importante, quando vocês venham a adquirir uma lace front wig, que prestem atenção nesses detalhes, para na hora que chegar, vocês forem experimentar, não fiquem frustradas. Então muitas pessoas olhando a lace pensam que ela é um pouquinho difícil de colocar, que precisa ir num salão de beleza para colocar, que precisa de ajuda
de um irmão, da mãe, para poder colocar. Pessoal, não. Não, 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 não. A lace é muito fácil de colocar, você coloca sozinha, basta que você esteja na frente de um espelho, é muito simples, é simples de colocar, é simples de tirar. Só que você não pode chegar de cara e falar, eu quero colocar uma lace e eu vou colocar uma lace. Existe uma preparação do nosso cabelo para poder colocar a lace na cabeça, né? Para ela ficar natural, é importante que não apareça nenhum volume de cabelo natural. Tá vendo? Olha só. Gente, o meu cabelo é enorme. Se vocês verem os vídeos anteriores, vocês vão ver. Meu cabelo é um black desse tamanho. Se eu amarrar o meu black pra trás e querer colocar uma lace na cabeça, vocês acham que vai caber? Claro que não vai caber. Primeira coisa, viu como é que é fácil de tirar? A primeira coisa que eu tenho que fazer é preparar o meu cabelo natural. O que eu costumo fazer? Ó, eu costumo fazer uma trança. Tá vendo? Como meu cabelo tá muito grande, eu costumo fazer uma trança que é chamada de trança raiz. Eu vou numa trançadeira, porque eu não dou conta de fazer uma trança raiz na minha cabeça, e peço para ela poder trançar. Geralmente eu pago R$30 para ela poder fazer isso na minha cabeça. Tem pessoas que não têm paciência para poder fazer ou para poder pagar, mas é realmente importante que faça a trança raiz. Se o seu cabelo tiver mais curtinho, não tem necessidade nem como fazer uma trança raiz. Só deixar ele do jeito que tá. Se você tiver com aplique, é praticamente impossível de colocar uma lace front wig na cabeça e ela ficar natural, porque vai fazer um ovo enorme, não vai ficar legal, você não vai ter uma visibilidade bacana de como ela deve ficar na cabeça. Eu gosto de utilizar a touquinha, é uma touca própria, viu? Tem algumas toucas que as meninas usam pra rodar a touca mesmo, que ela é grossa. Então não recomendo que utilizem essas toucas mais grossas. Tem algumas toucas que são próprias para peruca, igual essa aqui. Não é obrigatório utilizar essa touquinha. Ela custa super barato. E outra coisa que a utilização da touca ajuda é a dar a naturalidade. Como a lace é feita em tela na parte frontal, e o que a gente utiliza por baixo simule a cor da nossa pele. Por exemplo, se eu tiver careca e eu utilizar a lace, não vai ter necessidade nenhuma de utilizar uma touquinha, só se a pessoa quiser se sentir confortável. Tem a marrom, tem a preta e tem uma que é bege para as mulheres caucasianas. Algumas meninas, elas costumam costurar na própria touquinha pedaços de cetim de uma cor bem próxima à cor da pele delas, porque elas acham que fica ainda mais natural do que a touquinha. Eu gosto de utilizar, eu não sinto esquentar, não sinto de forma nenhuma esquentar a minha cabeça. Tem pessoas que sentem, então isso varia muito de pessoa para pessoa. Olha só, eu gosto de segurar ela assim, o topo dela tem que estar para baixo. Simplesmente faço isso aqui, ó. E jogo ela. Geralmente quando a gente faz isso, às vezes ela faz isso, que é horrível. E o que a gente tem que fazer? Tem que respeitar, gente, respeitar a área da testa, porque senão não fica natural. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar ela até a área próxima onde estão nascendo os meus fiozinhos. Olha, essa forma de colocação da lace é sem mesclar com nada do meu cabelo natural. Não tem nada do meu cabelo aparecendo aqui, tá? Às vezes aparece aqui, ó. Tá? Aqui é quase impossível que não apareça por causa do formato da lace. Às vezes aparece. Então, se eu adquirir uma peruca loira, de cor bem diferente do meu cabelo natural, é muito importante que eu esconda. Se eu não conseguir esconder, eu vou usar ela assim, tampando essa imperfeição. Se eu quiser utilizar o meu cabelo natural na frente, pra mim é uma das formas mais naturais de utilizar a lace. O nosso cabelo natural nunca deve ser menosprezado. Ele é um parceiro e tanto na utilização da lace. O que eu posso fazer? Eu posso puxar um pouquinho a lace com um pente fino, com uma caneta, com qualquer coisa que seja um pouquinho mais fino, você vai puxar um pouquinho do seu cabelo natural para fora. É importante que esse cabelo mescle muito bem com o nosso cabelo natural. Tá vendo? O meu tá bem crespo. Então, às vezes, tem que ter toda uma preparação do cabelo. Eu posso passar um pouquinho de chapa
ou piastra, como alguns falam, aqui na parte frontal. Eu posso passar um pouquinho de gel para mesclar, ou então posso deixar do jeito que tá. Quando eu utilizo laces cacheadas, elas mesclam maravilhosamente bem, por causa da textura do meu cabelo. Eu gosto muito de utilizar o meu cabelo natural na frente, eu acho que fica muito natural, porque algumas pessoas, quando elas estão utilizando a lace logo de cara, pelo menos comigo era assim, e eu reparei que muitas outras meninas também já passaram por isso. Elas ficam neuradas, elas acham que todo mundo que olha pra elas está olhando pra peruca delas. Na maioria das vezes está olhando com admiração, achando aquele cabelo bonito, mas elas ficam neuradas, tipo assim. Eu lembro que quando eu comprei a minha primeira lace, eu falei assim, cara, eu vou sair na rua e todo mundo vai olhar pra mim. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu achei que eu ia me sentir uma Beyoncé da vida. E eu fiquei muito constrangida, eu fiquei muito tímida, sabe? Aí eu comecei a andar com a cabeça baixa, morrendo de vergonha porque as pessoas estavam olhando pra mim. Eu achava, será que eu coloquei minha peruca direito? Será que tá mal colocado? Alguma coisa assim? Na verdade, não tava mal colocado. Se bem que nas minhas primeiras colocações eu também errei muito. Eu errei pra caramba, já coloquei muita lace errada na cabeça. Eu acredito que eu já tenha pagado N micos em relação a isso. Mas é errando que se aprende, tá? Devagar a gente consegue chegar no resultado esperado. A tela da lace, ela é um pouco mais grossa. Então, como ela é um pouquinho mais grossa, ela vai aparecer um pouquinho mais de nitidez. Às vezes numa foto não aparece tanto, mas quando a pessoa chega bem pertinho, ela vai ver a tela. Só que quando a pessoa utiliza cola própria para lace, aí essa telinha ela some praticamente por completo. Não raspem o cabelo, porque eu também recebo essas perguntas direto. Eu preciso raspar o cabelo para poder lace ou full lace? Não precisa. As meninas só raspam o cabelo mesmo se for fazer big shot, que é aquele corte químico. Aí sim, mas raspar para poder utilizar a lace não tem necessidade. Algumas meninas que utilizam a lace, algumas delas saíram do aplique. Algumas meninas que colocam aplique, elas utilizam mais ou menos 400 gramas de cabelo na cabeça. É muito cabelo. E aí na hora que elas tiram aquele aplique e colocam uma lace, elas sentem falta daquele peso na cabeça. E algumas estranham. Pessoal, a lace wig é leve. Eu vejo isso como vantagem. Mas algumas amigas minhas que usavam aplique e que passaram a usar lace, no começo elas estranharam isso. Isso também modifica de pessoa para pessoa. A lace é leve, acabei de falar, não é? Ela é leve ao ponto de bater um vento e ela sair voando? Não, gente, pode ficar tranquilo em relação a isso. Nossa, mas tem que ser um vento muito forte para poder arrancar uma lace wig da cabeça. Eu mostrei pra vocês que tem aqueles pentinhos na lace aqui. Quando eu utilizo touca, eu posso utilizar o pente, olha. Como meu cabelo é crespo, esse pente ele vai agarrar no meu cabelo natural e ele realmente vai ficar fixo. Muito fixo, por sinal. É nessa hora que eu tenho uma recomendação muito importante para dar para vocês. Quando vocês estiverem com o cabelo se recuperando de um corte químico ou de muito relaxamento, essas coisas assim, tiver com o cabelo fraco, evitem de utilizar esses pentinhos aqui fixos na cabeça todos os dias. Se vocês utilizarem esses pentes todos os dias nas laterais e puxando com força, pode acontecer queda nesses locais, pequenas falhas nesses locais por tração. Podem utilizar a lace sem os pentinhos tranquilamente. Agora, se vai pra balada, se vai bater cabelo, se vai dançar, aí utilize os pentinhos. Se vai pro trabalho, se vai ficar dentro de casa, desfixe os pentinhos. Ó, acabei de desfixar. As falhas não são permanentes. Se você parar de utilizar os pentinhos, hidratar, passar uma polinha de vitamina, o cabelo vai crescer. Mesmo com o pentinho, se uma pessoa puxar com muita força, gente, vai cair. Mas só se puxar com muita maldade. Tem pessoas que fazem isso.
Mas geralmente a lace ela fica tão natural que se a pessoa fizer isso é realmente pessoa que te quer mal, que tem inveja, né? Tem pessoas que têm inveja e fazem isso. Mas a lace não vai cair num vento, ela não vai soltar assim, se você der uma virada mais brusca, ela não vai soltar. Agora é bom tomar cuidado, se estiver se precisa andar de metrô ou de ônibus, aí acopla os pens para poder deixar mais fixa e vai andar no trem, vai andar no metrô, vai andar de ônibus, que aí você vai se sentir mais segura, mas não faça isso todos os dias. Como a utilização dos pentes no cabelo crespo fixa com muita facilidade, se a mulher branca que tem um cabelo liso, uma sugestão é utilizar esse pente, tá vendo que é um pente bem fininho, para poder fazer o quê? Para poder pentear no sentido contrário, para poder fazer o quê? Para poder fazer um ninho, vamos dizer assim, um ninho aqui nas laterais, e aí poder fixar o pentinho com muito mais naturalidade. Como nós vivemos num país muito quente, às vezes a gente pode sentir um pouco de calor ao utilizar a lace wig. Eu particularmente não sinto. Mas, por exemplo, modelos muito longos eu gosto de evitar em tempos muito quentes. Quando tá muito quente, eu gosto de utilizar modelos mais curtos, mais medianos, porque eu me sinto bem mais confortável. Por exemplo, se eu quiser fazer um rabo de cavalo, pode ser virada pra cá, pode virar pra cá, pode virar pra lá, tá vendo? Ela é versátil. A lace front wig é extremamente versátil. Dá pra fazer penteados na lace front wig? Dá pra fazer penteados. Não dá pra fazer penteados com a mesma perfeição que a gente faz no cabelo natural, no cabelo da nossa cabeça. Mas dá pra fazer penteados muito bonitos. Estou acoplando o pentinho aqui. Aí eu posso fazer um rabo. Mas eu acho interessante, na hora de fazer um rabo de cavalo, por exemplo, que aqui embaixo a gente mescle com um pouquinho do nosso cabelo. Ou então acople grampinhos. Grampo de cabelo